Ave Maria. Amém. Santo anjo do Senhor, podemos nos sentando e podemos continuar cantando um pouquinho desse refrão. Se existe um sentimento mais forte, é não se sentir sozinho. É a gente perceber que a gente está junto com alguém, que tem alguém por nós. E esse eu sou do meu amado, ele é muito forte. Vamos cantar de novo? Vamos ficar um pouquinho mais com esse eu sou do meu amado. Fecha aí os teus olhos e vamos sentindo isso mesmo. Todas as vezes que por algum motivo eu me senti sozinho, que de fato eu comecei a olhar para os lados e eu não encontrei ajuda em lugar nenhum, nessa noite o Senhor quer dizer para nós que nós somos dele. Ele cuida de nós. Ele está do nosso lado. Mas é preciso que você sinta, que você declare isso. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Canta, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E ele é meu. E ele é meu. Eu sou do Eu meu sou amado. do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E ele é meu. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá essa pertença ao Senhor. Nós pertencemos a Ti. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que a gente se entregou a outros amores, a outras vontades, todas as vezes que a gente não se entregou ao Senhor por completo. Mas que bom que o Senhor nos reúne aqui para poder nos dar essa certeza, que o Senhor é meu e que eu sou teu para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoada noite. A gente está muito feliz de poder dividir com vocês tudo o que a gente viveu nessa missão lá no Acre, no Amazonas. A gente, quando volta, a gente quer contar para todo mundo, né? A gente voltou logo no acampamento de casais, a gente encostava em um, começava a falar, encostava em outro, começava a contar. Mas a gente foi guardando um pouco para a gente partilhar com todos vocês. A nossa missão estava junto. Todos nós, né? Nós levamos vocês no coração. E eu queria só ler um trecho da palavra de Deus, porque quando a gente recebe Jesus em nós, a gente fica com muita vontade de falar dele para as pessoas. Mas por muitas vezes a gente não se acha capaz de falar. A gente não se acha em condições de falar. Ou pela nossa timidez, ou pela falta, às vezes, de conhecimento da palavra dele, a gente se acha pequeno. A gente se acha incapaz. E lá no livro de Jeremias, logo no capítulo 1, tem um título dizendo assim: vocação do profeta. Jeremias
capítulo 1, no versículo 4. Diz assim: Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles os quais eu te enviar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. E o Senhor estendeu em seguida a sua mão, tocou-me na boca e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. É uma passagem muito linda essa, né? De Deus nos fortalecendo e a gente ter coragem da gente ir para um lugar para falar o quê para aquelas pessoas. A gente nem sabia muito o que falar. A gente não tinha nem o que é que a gente ia fazer lá no Amazonas. A gente quer colocar, antes da gente começar a partilhar, um pequeno vídeo. Foi feito meio às pressas, mas a gente queria que vocês apreciassem um pouco o trajeto nosso até chegar lá. Pode apagar as luzes? Pode? Nós vamos apagar as luzes para poder ficar mais visível para todos nós. É um pouco de tudo que a gente... Aqui a primeira cena é a cena do nosso envio. O Dom Vilar, ele foi muito gentil conosco, né? A gente celebrou uma missa lá na catedral de envio nosso. Então, a partir desse envio, são 5 minutinhos de vídeo para a gente poder contextualizar para vocês, tá?
Amém. Tinha bastante coisa, né? A gente não conseguiu colocar tudo, até para não se estender muito. Depois a gente até envia mais vídeo para vocês acompanharem. A gente foi postando na missão muita coisa, né? Que a gente estava vivendo lá dia a dia. Mas o que mais me marcou nessa viagem, cada um vai falar um pouco, eu queria ser muito breve para falar o que mais me marcou. O que mais me marcou foi o amor deles pela Missão Guadalupe. O tanto que eu me surpreendi. Eu só falei o primeiro dia. Só no primeiro dia que eu falei alguma coisa. E o restante dos dias foram eles que falaram, que pregaram, que anunciaram, que ensinaram a rezar o terço, que falaram sobre a capelinha de Nossa Senhora de Guadalupe. Tudo foi a partir deles. Eu achei que essa viagem, a grande surpresa que eu tive, foi o tanto de amor que eles... Eu ficava como, assim, me colocando na figura do Padre Carlos, babando no que eles falavam, né? Do jeito que eles falavam, do jeito que Deus, Nossa Senhora, estava usando eles para tocar em tantos corações que a gente foi passando. Então eu queria que eles continuassem contando como foi a experiência. Vai lá. Uma ótima noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Jesus por Ele ter feito esse convite tão especial para mim participar dessa experiência em que eu achei que eu ia lá para evangelizar e eu saí de lá evangelizado. Eu saí de lá com curas que venho vivendo a cada momento que está acontecendo na minha vida. Foi extraordinário estar mais perto de Jesus, mais perto de Deus, acreditar que Deus é verdade, que Deus é amor, e poder transmitir para aquele pessoal tão maravilhoso, que eles têm sede de rezar e não sabem. É uma coisa, eu fiquei muito emocionado. E tem uma das coisas que para mim me chamou muita atenção, foi viver algo que está servindo de exemplo, tapa na minha cara. As balas, criança gosta de bala. Mas uma das coisas, Paulo, não sei se vocês perceberam, que mais me chamou a atenção, foi quando a gente foi na inauguração da missa, que o barco encostou, e depois de manhã cedo, aquelas crianças chegaram, e foi distribuído pães. Me chamou muita atenção aquilo, para mim foi histórico. É uma coisa que eu vou viver para o resto da minha vida, porque a gente aqui vai tomar um café da manhã, se não tem pão com margarina, doce, mortandela e tal, não tá bom. E lá foi distribuído aqueles pães, e acabou os pães, aí o Padre Pedro foi lá dentro do barco, eu fiquei prestando atenção, pegou mais um pacote de pão fatiado, vocês viram, e dava para aquelas crianças, e eles comiam sem. A gente tem tudo e não sabe o que é o grande amor de Deus que dá para nós, porque eu vivo isso. Para mim foi um tapa na cara. Eu faço questão de dizer para vocês, inclusive agora na Feira da Bethel em São Paulo, né, eu me corrigi, porque era hábito na minha vida, e eu estou me policiando muito com relação a isso, porque às vezes eu viajo, você sabe que eu viajo em vários países, hotéis de alto padrão, e às vezes de manhã cedo eu sempre tenho uma mania de dizer, o café hoje aqui é fraco. A gente não sabe o que é café fraco na vida, entende? Então isso me chamou muita atenção. Outra coisa também, e aí
Por causa disso, eu estou me corrigindo. E uma outra coisa que me chamou a atenção, vocês viram ali, aquela senhorinha que estava na rede. Aquela senhorinha era cega. Morando num quarto a salinha, 6 pisos desse daqui, ó. 6 pisos. E eu fui na cozinha, a cozinha pequena, a rede pequenininha. Aquela rede, eles não têm outra rede para trocar, para lavar. Você viu como é que estava a rede? Eu fiquei prestando atenção. A gente tem camas boas, todo mundo tem casas boas. E fica reclamando da vida. Para de ser reclamão, entendeu? Eu não quero mais viver sem saber que tem gente muito mais pior do que a gente. Então, para mim, foi uma cura viver aquilo ali. Ser missionário é viver. E eu só tenho a agradecer a Missão Guadalupe, porque foi ela que está fazendo eu transformar a vida do que eu vivia para que eu quero viver daqui para frente, viver para Jesus. Eu te amo, eu te adoro, Jesus. Amém. Ótima noite a todos. Bom, para mim foi uma experiência de... Deus me colocou lá para aumentar a minha fé. Por muitas vezes passamos lá por momentos que me fez refletir na simplicidade daquele povo e na alegria que eles viviam, né? Aqui nós temos tudo, como o Sebastião falou, e reclamamos de tudo. Digo por mim, né? Então, muitas vezes eu ajoelho para pedir alguma coisa para Deus e Deus não realiza isso, não entendo o tempo dele. E eu parei para pensar, será que eu estou pedindo para Deus as coisas que para Ele não tem valor nenhum? E essa viagem me fez entender que sim, eu estou fazendo isso. Lá as pessoas com muito pouco, com o simples, né? Aqui a gente tem opção de abrir o celular, escolher o cardápio de comida do restaurante que a gente mais gosta, fazer um pedido e estar na nossa casa. Lá eles têm peixe, farinha e açaí. E se eles enjoar, eles vão ter peixe, farinha e açaí. E no outro dia vai ser a mesma coisa. Não tem outra opção. E são felizes assim. Então, eu até lembrei agora no vídeo de uma senhora que estava passando ali, ela estava fazendo arroz doce, né? E por muitas vezes eu me pego tratando mal as pessoas que estão ao meu lado, com a correria do dia a dia, as pessoas no qual eu não conheço. E essa senhora tinha perdido a mãe fazia pouco menos de uma semana. Chegamos lá para nos apresentar e evangelizar. Ela abriu a casa com um sorriso maravilhoso, servindo para a gente o que ela tinha na casa dela, com muita alegria. Então, por mais pouco que eles tenham, eles dividem o que eles têm. Tivemos uma experiência dessa com o Rafa e o Tiago, foram pescar também com as meninas lá. Eles vão falar um pouquinho. E o que elas tinham ali foram 3 sacolas de peixe. E ainda deram uma para eles. Então, por mais que não tenham nada, eles têm o costume de dividir ainda o pouco que eles têm. Eu voltei de lá muito forte no meu coração com essa atitude missionária que nós tivemos lá, com esse convite, e com vontade de fazer mais. Então, chegando aqui, a gente já foi para o acampamento de casais, trabalhamos lá. Saindo de lá, eu já entrei em contato com a Paty Nakano, que ela está à frente do SOS Família. Eu falei, Paty, eu preciso continuar vivendo aquilo. Então, eu falei assim, me passa a data do que vocês estão fazendo, vamos fazer um mutirão, vamos reunir o pessoal, vamos reavivar isso. Ela me passou que aqui no SOS nós temos 50 famílias atendidas e poucas pessoas atendendo. Então, dia 23 agora, às 8 da manhã, nós vamos ter um café da manhã lá na casa de missão. E ela vai falar tudo o que está acontecendo, ensinar a gente. Nós vamos sair fazendo esses atendimentos também.
várias pessoas entraram em contato comigo falando que querem viver o que nós vivemos lá, foram convidados e não podiam. Tenham no coração de vocês, eu acredito que o SOS, o Colo de Maria, seja uma formação para missionário. Eu acho que se a gente conseguir participar desses projetos aqui, teremos mais pessoas preparadas a ir fazer missão aonde estiverem precisando de nós. Amém? Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos. O Paulo falou uma coisa, e o Greco também, que fez todo sentido para mim. Eu entrei na Missão Guadalupe em 2019, quando eu fiz meu acampamento, em outubro, e de lá para cá eu busco servir, ser um missionário, né, da Missão Guadalupe. Só que eu entendi somente nessa viagem que de fato eu não sabia nada. Eu sequer sabia rezar um terço da bênção. Não sabia explicar a capelinha de Nossa Senhora de Guadalupe. E tivemos que sair do conforto, né? Eu percebi que foi Nossa Senhora de Guadalupe realmente que intercedeu por nós. De fato, que o Paulo falou, tanto eu, o Guedes, seu Sebastião, para mim foi um exemplo. Ele mesmo fala que ele tem uma certa dificuldade, às vezes, para se expressar e tudo, e ele transbordou lá, igual transbordou aqui agora. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, ela realmente mexeu com a gente lá. Hoje eu posso dizer que eu tenho condições de realmente viver uma vida missionária, por conta dessa missão. Quando o Paulo me fez o convite, eu tinha uma outra visão do que eu ia viver lá. Foi meio de supetão ali, eu falei que não, mas depois decidi que sim. Eu achei que eu ia ver muita pobreza realmente, de fome e tudo mais, né, que às vezes a gente vê na televisão, na internet. E de fato o que a gente viu realmente foi muita falta de catequese, de religiosidade, espiritualidade ali, porque realmente não tem ninguém que faça isso lá. Mas eles vivem bem, eles são felizes, isso me confortou, né? Porque eles não têm acesso a muitas coisas. Então acho que o que trava o ser humano hoje, que faz a gente sofrer, ter muita necessidade, é o acesso. Então lá eles não têm acesso a quase nada, né? Que as pessoas, uma pessoa que mora numa situação muito difícil, numa comunidade, uma criança, ela sofre mais pelo psicológico dela de não poder comer um McDonald's ou de ter um sapato, um calçado, porque ela não tem condição, do que eles lá que às vezes nem sabem que muitas coisas existem. Então eu vi muita alegria, muita felicidade, isso confortou meu coração. E o que mais me impactou ali é viver o ócio sem culpa. Lá, gente, eles vivem um dia após o outro. Aqui eu estou preocupado já com o boleto de amanhã, com a segunda-feira da outra semana, porque a gente quer mais, quer ter mais, se compara com muitas pessoas, vivem aí, quer viver a vida dos outros, né? Então, lá eles não têm isso. Lá eles acordam pela manhã, o marido, o pai da casa pega o barco, sai para pescar ou para caçar. A mãe vai para o rio lavar a louça, lavar as roupas. Um se preocupa em levar para a escolinha que as comunidades têm. E quando dá 6 horas da tarde, está todo mundo dentro de casa, porque não tem energia, não tem muito o que fazer. Algumas comunidades já chegaram a energia, chegaram a energia, eles têm às vezes até energia fotovoltaica lá com placas e tal. A internet está chegando aos poucos lá, também não é em todo local, que eu senti que está até atrapalhando,
Muitos partilharam comigo que naquela hora talvez eles não estariam no telefone ali, uns jovens. Eles estariam brincando no rio ou ajudando os pais, e aí eles já estão sendo influenciados pelas redes sociais e pela internet, né, que é muito preocupante. Então, eu já tive várias experiências de viagens, e eu não sou muito de ficar fora da minha casa. Quando dá tipo 3, 4 dias, eu tenho vontade de voltar e tudo mais, né? Me incomoda ficar muito tempo. Às vezes fico, mas me incomoda. E lá eu senti uma paz tão interior, assim, que não queria nem voltar. Não queria nem voltar, era muito gostoso. E uma outra coisa também que me fez ser evangelizado ali foi a vida com os meus amigos, sabe? Aqui, cada um tem um pouco de contato mais com um, com o outro, um pouco de afinidade. E eu não tinha afinidade com o Greco, com o Sebastião. Talvez eu tinha um pouco de amizade com esse cara, não é à toa que ele quis ficar no meu quarto. Foi fogo, foi fogo. O Thiago no quarto, eu brinquei, não. Eu, né? Não, mas foi bom, né, lindo? Fofo. Então, assim, eu pude conhecer mais meus amigos, né? Eu pude amar eles, né? Entender o Sebastião, entender o Guilherme, quem são eles. Eles também me conheceram um pouquinho mais. Afinidade mais com o Paulo. Eu tenho certeza que quando todos nós voltamos como verdadeiros irmãos de lá. A gente agora consegue se enxergar, entender um outro só num olhar, né? Então, a vida de missão, para mim, foi mais isso. Não foi nem tanto evangelizar. Eu fui evangelizado com esse projeto maravilhoso aí. Amém. A pesca que o Greco falou, eu vou contar um pouquinho rapidinho. Estava tudo indo muito bem, sem muito problema, sem medo, estava tudo tranquilo. Mas aí o padre falou assim, olha, eu queria que vocês vivessem uma experiência de pesca. Falou para o Paulo, era para o Paulo ter ido. Aí ele chegou lá, a gente teve a inauguração de uma capela, que foi o bispo lá da diocese de Cruzeiro do Sul, o Dom Flávio. E saindo de lá, o Paulo falou, olha, para você ir para o Guedes e fazer uma experiência, pescar. Eu falei, tudo bem, pescar é legal, vamos pescar, né? Tá bom, na hora que eu olhei, quem ia pescar com a gente, eram 2 meninas de 13 anos. Uma de 13 e uma de 15 anos. Pescar com a varinha e tal, beleza, vai ensinar a gente e tal. E aí, fomos descobrir que a gente ia entrar numa canoa, que era uma canoa muito estreita, assim mesmo, mas muito estreita, e ia atravessar o rio Juruá, buscando, chama mariscada aquilo, né? Mariscada. Elas acordam cedo, 6 horas da manhã, montam nessa canoa de remo, o rio muito profundo, e elas saem e elas prendem essa rede numa margem até a outra margem. Cerca ali, quando o rio está cheio, quase mais de 100 metros, às vezes 200 metros, porque o rio sobe e desce muito lá. Então, distante. E elas voltam e na hora do almoço elas vão buscar os peixes lá. E aí elas têm que fazer o mesmo caminho. Pegar de uma margem e ir tirando e buscando esses peixes. E essa canoa você não pode mexer. Se você faz assim, ela vira. E nós sem colete, não sabia que era, de tênis. E essas meninas, uma habilidade, aqui ó, flap, e eu fiquei tenso, e esse aqui não parava na minha frente, e chacoalhava a canoa, entrava água, e aí ele falava, joga água para fora, e eu flap, e essas meninas não estavam nem aí com nada com nós dois, uma atrás e outra na frente. Foi uma experiência mais difícil para mim, mas eu falei, porque eu não sei nadar nesse rio aqui, meu Deus, misericórdia, e esse aqui não parava um segundo, bravo comigo. É isso aí, amém. Tá bom. Deixa aqui sozinho. Oi. Boa noite, pessoal. Ele dormiu comigo, mas ele não desgrudava o colchão do meu lado, né?
que fazia questão. Enfim, vamos lá. No começo do ano, eu recebi um áudio. E nesse áudio falava assim. Vai lá. Ah, não, fica aqui. Eu recebi um áudio. E nesse áudio falava assim, ó. Vocês vão até adivinhar do jeito que eu vou falar. Tiaguinho, você faz muitas coisas pela missão, mas eu gostaria de algo a mais de você. Nossa Senhora quer algo a mais de você. E esse áudio tinha, assim, eu estou tentando resumir, breve, né? Esse áudio tinha uns 2 minutos. E eu fiquei com aquilo gravado no meu coração. E eu fixei esse áudio, né? E passou, né? Aí eu comecei a pensar assim. Bom, Senhor, o que eu, Tiago Guedes, tenho mais para oferecer? O que eu posso fazer, né? Nas minhas limitações, no meu pouco entendimento, né? Como o Paulo falou, que Deus faz, né? Deus constrói, o Espírito Santo vai agindo. E eu fixei esse áudio, passou. E há uns 2, quando nós fomos viajar, eu recebi o convite para estar lá fazer parte dessa missão. Só que eu fiquei quieto, eu não falei nada, não esbocei nenhuma reação, né? Porque eu já tinha 2 compromissos aqui nos acampamentos. Um era na liderança do FAC, e a primeira vez que eu ia servir na liderança com a minha esposa no de casais, porque nós casamos agora em fevereiro, e Deus nos deu a graça de estar à frente conduzindo casais, né? E eu tinha esse compromisso. Só que Nossa Senhora cuida de uma forma que quando nós estamos ligados, conectados, rezando o terço em oração, a gente está propício a escutar e atender o que ela fala. E, inclusive, a minha esposa ficou 1 semana sem falar comigo. Quando eu cheguei nela, eu falei, ó, Nossa Senhora falou comigo que eu teria que estar no Acre. Eu teria que estar fazendo essa missão. E no começo ela não gostou, eu entendi o lado dela, mas naquele momento eu falei, Suelen, não tem como. Eu preciso estar lá. Nossa Senhora quer que eu esteja lá. Enfim, concretizou, nós fomos para lá. E falando do momento mais importante que eu acho que eu vivi, que para mim foi como se um cego voltasse a ver. O seu Sebastião falou daquela senhora que estava na rede. Eu me lembro que quando eu entrei na casa e ela estava ali, eu não sabia que ela era uma cega. E todo mundo foi falando, cumprimentando ela. E na hora que eu me ajoelhei e coloquei minha mão no rosto dela, e logo que eu fiz o sinal da cruz, eu olhei nos olhos dela, de uma cega, e vi lágrimas saindo do olho dela. Naquele momento, eu tinha certeza que ela tinha enxergado, mas não enxergado o Tiago, enxergado o Paulo, enxergado o Rafael, o seu Sebastião. Ela tinha enxergado Deus, ela tinha enxergado Nossa Senhora, porque ela sorria de uma forma que não tinha como explicar. E aquilo que entrou um fogo por dentro de mim, assim, eu comecei a chorar, e eu vi naquele momento o quanto eu fui cego na minha vida, o quanto eu não abri meus olhos, o quanto eu não enxerguei as pessoas que estavam de bem do meu lado, o quanto eu demorei para enxergar, o quanto a vida é maravilhosa. E a gente vê uma situação daquela, não tem nem a condição talvez de pegar o barquinho e ir para a cidade e viver daquela forma, com um sorriso no rosto, esperando o padre. O que ele ia fazer com ela? Era com a senhora cega, a crisma dela, esperando a crisma dela, né? Então, naquele momento, para mim, me fez enxergar a vida diferente, enxergar minha comunidade diferente, enxergar meus amigos diferente, enxergar meu trabalho diferente, enxergar minha esposa diferente, enxergar meu filho diferente, enxergar, ver. Não é ver com os olhos, é ver com amor, com coração, com carinho, com amizade. Amém. Amém. Eu posso ir?
Pega o padre, traz o padre aqui. Nós distribuímos, gente, 23 capelinhas. Nós fomos deixando a marca de Nossa Senhora de Guadalupe em 23 lugares. Junto com a capelinha, a gente deixava o terço da bênção, ensinava a rezar o terço da bênção. Junto também a gente deixava aquela imagem grande de Nossa Senhora, aquele manto de Nossa Senhora. Então, por lá, tudo está espalhado, vestígios nossos lá, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. E a gente teve o privilégio, a graça de ser ofertado para nós, como comunidade, da gente ter uma capela lá, em uma das comunidades, chama Lagoinha, né? É uma comunidade grande, que tem lá uma igreja da Assembleia de Deus. E eles pediram para que fosse montado lá também uma igreja, uma capela católica. E o padre, muito gentilmente, nos deu a possibilidade de a gente montar uma capela lá de Nossa Senhora de Guadalupe, da Missão Guadalupe. Então, alegrou muito o nosso coração, né? Lá, graças a Deus, a madeira é barata, a faixa de cada capela é R$30 mil, você imagina uma capela grande. Nós não vimos miséria, nós vimos casa em que o assoalho da casa dava para se enxergar, de tão encerado. Lembrei do meu tempo de criança, que as minhas irmãs montavam naqueles escovão e ficava escovando a casa, né? Lá tudo encerado a casa, aquelas tábuas, coisa mais linda assim. As panelas dava para enxergar também, tudo areada. Um povo aciado, para entrar na casa, naquelas, como é que chama, aquelas passarelas assim, um pouco antes de chegar na casa tinha um balde de água, para você lavar o seu pé e entrar com o pé limpo dentro da casa. A gente foi muito evangelizado, muito. Nem o pecado, fica tudo lá fora, lavado. Foi maravilhoso, foi uma experiência que de fato a gente queria que mais gente vivesse. Nós respondemos um chamado aqui da Diocese, de um projeto chamado Igrejas Irmãs. Lá nós fomos muito bem acolhidos. A gente queria muito agradecer o Padre Pedro, o seminarista Pedro, o Padre Jeová, que estava lá também, a cozinheira que foi com a gente lá durante o nosso percurso, tudo no Rio. No barco estava nós 5, a cozinheira, o Padre Pedro e os 2 marinheiros lá, né, os barqueiros. Então a gente tomava banho na proa, com canequinha mesmo, né, todos os dias ali. Tinha gente que não tomava, não vou falar o nome, a pessoa se sinta, né, acusada. Mas era maravilhoso viver essa simplicidade. Nós fomos muito, muito amados. Nós chegávamos em comunidades assim que a gente se sentia acolhido. Vocês estão vendo, né, que a gente saiu evangelizado. Isso, galinha caipira, bolo. A gente, de fato, foi muito amado. Mas o Padre Pedro é um padre aqui da nossa diocese. Ele estava há 11 anos ali em Nova Granada. E recebeu o convite de ir para lá. E ele está há 2 anos lá já. E é uma luta. Ele está no discernimento. E eu peço oração de vocês, né? Porque ele tem que voltar. Porque ele tem que assumir outra paróquia aqui. Mas ele se sente muito motivado a ficar. Quando ele vê aquelas crianças, é muita gente para ser evangelizado. Lá na hora da comunhão, o padre celebrava a missa, e quando ele consagrava a hóstia, consagrava 5, 6 hóstias, só para nós. Porque aquele monte de gente que vocês viram no vídeo lá, não tem primeira comunhão, não comunga. Numa casa lá que foi um recorde, tinha 4 pessoas que comungavam, que tinha feito primeira Eucaristia. E a gente viu muita televisão nas escolas. E daí a gente lançou a ideia da gente evangelizar à distância, da gente fazer vídeos, da gente mandar catequese para lá, da gente poder falar com as professoras lá e evangelizar aquele povo. Eles não estão passando fome de comida, eles estão passando fome de Deus. É um povo religioso, todas as casas que a gente entrava tinha uma Santa Luzia, um São Sebastião, que é essa devoção do povo simples mesmo, né?
Eu lembro as novenas de Santa Luzia que minha mãe fazia, minha avó fazia. Essa devoção eles têm lá. Mas não tem os sacramentos, não conhece nada. É de ano em ano que passa pessoas ali. Então a gente quer, com a graça de Deus, montar nessa comunidade que o Padre nos deu, essa capela de Nossa Senhora de Guadalupe, e a gente conta com a ajuda de todos. A gente não vai montar sozinho. Então você imagina, custa 30. Birigui já falou que dá 10, Campinas falou que já dá 10. Então tá fácil da gente montar isso lá, né? Então a gente quer muito, né, levar para lá mais coisas, mais evangelização, e a gente, com certeza, talvez você seja o próximo para ir para lá, para poder evangelizar, e a gente quer que isso aconteça. A gente tem uma infinidade de sentimentos, né? Que a gente não sabe nem, na realidade, onde colocar a vossa atenção. Mas no meu coração transborda de alegria, agradecendo a Deus, que isso é uma grande graça de Deus, gente. Em primeiro de tudo, uma grande graça de Deus. Deus que fez para nós, para a Missão Guadalupe. Porque significa tudo isso, aquilo que nós somos, que queremos realmente ser igreja missionária. Igreja unida à nossa igreja local e igreja universal, nos interessar realmente pelas missões. Desta vez damos um pulo até lugares ou situações de missão, né? Mas o nosso coração vai espraiando, gente. Quer dizer, o que viram lá, viram aspectos missionários verdadeiros, né? Sobretudo este aspecto que falta lá, a missa, falta lá, digamos, catequese, não tem catequista, etc. Mas, gente, se a gente espraia um pouco mais longe, ali naquela Amazônia, onde vai no meio dos índios, como é que fica? Quem é que está lá no meio deles, né? E se nós pensarmos sair um pouco também do nosso Brasil em outros países da nossa América, mas se nós sairmos ainda da nossa América, dar um pulo em outros continentes, de uma maneira particular na África, onde tem 300 milhões de pessoas sofrendo fome, além do resto. 300 milhões na África, né? Gente. Então, como que podemos, assim, tirar algumas conclusões? Ninguém quer tirar conclusões, canalizar, porque cada um de nós tem um sentimento, tem uma sensibilidade, né? Cada um de nós se deixou, como devo dizer, se envolver nesta história de abertura da nossa missão também para o mundo. Somos uma missão aberta ao mundo, né? Então, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que nós estamos nas mãos de Deus, da Virgem Maria, e cada vez mais o Espírito de Deus nos faz caminhar na direção certa. O Espírito de Deus abre o nosso coração para o mundo. O Espírito do Senhor nos abre cada vez mais a estas situações. Ali foram algumas situações, né? Mas temos outras situações bem piores, gente. E não estão longe de nós, as nossas periferias, né? As nossas favelas, gente. E situações semelhantes aqui. São José do Rio Preto é uma cidade privilegiada, mas vamos a São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro, vamos a Recife, vamos à Bahia, sei lá, gente, que nós encontramos, né? Mas querendo, sim, digamos, deixar um pensamento concreto, quer dizer, o que significa para nós realmente esta ida à Amazônia? Significa duas coisas que eu quero que fiquem gravadas no vosso coração e na nossa missão. Em primeiro de tudo, nós somos uma missão aberta ao mundo. Isso que tem que ser aberta. Não aberta apenas até Birigui, apenas a Campinas ou sei lá, mas a Rondônia, né? Também não apenas aberta lá, mas aberta ao mundo, onde tem outras situações muito mais penosas. Sem dúvida nenhuma, mas muito mais. Só pensar na África, só o aspecto
físico, 300 milhões de pessoas com fome, gente. Na África, né? O nosso Nordeste, etc. Né? Então, queremos dizer que somos uma igreja, queremos ser a igreja aberta ao mundo. O nosso coração aberto ao mundo. O nosso coração sentindo o que tantos nossos irmãos sentem, né? O sofrimento da fome, da solidão, o sofrimento de não ter perto de si os grandes dons que Deus nos deu, da igreja, da missa, da comunhão, do perdão dos pecados, né? É uma vida um pouco mais, digamos, acomodada, né? Mais, digamos, bem privilegiada num certo aspecto, né? Então, minha gente, somos uma igreja aberta ao mundo. Segunda coisa, nós trabalhamos com a igreja local e universal. Nós somos igreja. Missão Guadalupe é igreja. Missão Guadalupe é apenas um braço desta igreja. Ou então um ramo verde desta igreja. Então, vamos sentir esta alegria. Uma igreja aberta, uma igreja unida. A Missão Guadalupe está com o nosso bispo, está com o bispo lá de Cruzeiro do Sul, está unido aos nossos irmãos na África, nossos irmãos na Ásia, nossos irmãos em qualquer parte do mundo. A Missão Guadalupe quer ser como devo dizer também, uma realidade, é um exemplo também para a igreja onde vivemos. Quem nos vê, que possa ver que somos corações abertos, que amamos. O nosso coração aberto ao mundo, o nosso coração aberto às situações mais necessitadas do mundo. Muito bem, nós queremos agradecer a Deus a disponibilidade destes 5 companheiros, né? Não foram passear, não. De repente também tem um aspecto assim bonito, né? De poder ver, Mas não fomos lá para isso. Foram lá realmente para fazer aquilo que eles acabaram de falar para vocês. E talvez não falaram tudo, não. Eles poderiam falar muito mais, cada um deles, né? Então, nós queremos agradecer a Deus, agradecer a eles desta disponibilidade. Foram lá representando nós e trazendo para nós uma grande lição. Esta lição de amor aos irmãos, esta lição que todos eles falaram, foram lá para evangelizar, afinal, foram recebidos e foram evangelizados. Voltaram mais ricos, trazendo para nós esta experiência maravilhosa. Então, gente, unidos à igreja e abertas ao mundo. Agradecendo, é? Claro que vamos dar. Né? Então, queria que no vosso coração ficasse bem gravado tudo aquilo que eles falaram. Queria que gravasse no seu coração a alegria deles, que é um pouco a alegria dos apóstolos que voltaram quando Jesus os enviou 2 a 2. Voltaram cheios de alegria, dizendo: nós vimos até o demônio descer do céu, que nem uma faúlha, né? A alegria de saber que foram bem-sucedidos. Tenho certeza que todos nós acompanhamos eles com orações, tenho certeza. E o exemplo deles, então, que nos dão desta disponibilidade e trazendo estas notícias, nos devem fazer vibrar para continuar a nossa missão, que é sempre na direção dos mais humildes, dos mais necessitados, né? Então, vamos ficar de pé, rezar uma Ave Maria, que seja de agradecimento a Ele que os levou e que os trouxe. Que nos dê esta grande chance desta experiência missionária, pedindo a ela ao mesmo tempo que nos abra cada vez mais as missões que estão longe e as missões que estão perto, as situações missionárias em que vivem, que estão na nossa cidade, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No final deste discurso todos, tudo que é bom de Santiago desce do Pai das luzes. Tudo isso foi um dom de Deus para nós. Não fomos nós que fomos grandes,
Não fomos nós que fomos importantes, foi o nosso Deus que nos fez participar da sua missão de misericórdia, de salvação, junto dos nossos irmãos. Vamos pedir então a bênção cantando a Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora de Guadalupe. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, aquele querido povo que ficou lá nas missões da Amazônia, a estes nossos irmãos que tiveram esta coragem, esta fé, esta generosidade de os visitar também em nosso nome, a todos nós que estamos aqui nesta noite, a toda a Missão Guadalupe, todos que fizeram acampamento, a todos aqueles que acompanharam com orações, nós pedimos a maior bênção da Virgem Maria de Guadalupe. Pela intercessão dela, então, a todos nós, aqueles que acabamos de lembrar, a todos os nossos campistas, a toda a missão, abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso agradecimento, então, a Deus se pode expressar também com o vivo que nós fazemos de costume, a Jesus Cristo e a Virgem Maria, né? Não é apenas uma aclamação, é um resumo do nosso coração cheio de alegria, de gratidão também por esta missão. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Viva! Viva a Missão Guadalupe Missionária! Viva! Muito bem. Então, nos abençoe mais uma vez, Deus Todo-Poderoso, nos abençoe a Virgem Maria, nos abençoe, vocês também estendam a mão em direção a estes nossos irmãos, também através do coração destes nossos irmãos, mais uma vez, nos abençoe Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e a cada um de vocês. Boa noite, nas mãos dos nossos irmãozinhos. Eu vou me deixar me guiar e me abandonar. Preciso fazer a tua vontade. Eu vou deixar me guiar e me abandonar. Preciso fazer a tua vontade. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Eu seguirei. Eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta. Amém. Temos aí, vem cá a intercessão, por favor. Sentem um pouquinho. Falamos muitas coisas, mas talvez o que o Greco falou seja muito importante para nós. Se você não faz parte de um projeto, dê esse primeiro passo. Não precisa ir lá na Amazônia, não. Aqui mesmo, dia 23, ali na Casa de Missão, é às 8 ou às 9? Às 9, né? Às 9 horas da manhã, na Casa de Missão,
uma reunião muito importante. Se você pode fazer parte desse projeto do SOS Família, esteja lá, tá bom?